Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição aí da Escola Bíblica Dominical e hoje nós temos aí o tema, né, pais zelosos e filhos rebeldes. E hoje baseando aí a nossa lição na vida de Sansão. Exatamente. Às vezes nós vemos muito assim na mídia, né? Pais que se sentem tão culpados porque são pais conhecidos, né, das redes sociais, pais que são famosos, e isso falando dos famosos, né? Fora os demais pais que conhecem a Deus, que faz de tudo para que seus filhos aí cresçam, sendo obedientes a Deus, né? Tendo assim aquele temor de Deus. Mas mesmo assim esses filhos crescem e se rebelam, né? E se afastam e fazem o que dá, né, na cabeça fazer, né? Então, o que que a gente aprende na vida de Sansão? Será que foi assim? Será que os pais de Sansão agiram de forma, sabe, a não levá-lo a crer em Deus? Será que eles pecaram não fazendo aquilo que era a vontade de Deus, né, na vida familiar? Que será que a gente vai tirar de lições, né, na vida de Sansão, na vida dessa família? E é justamente o que nós vamos ver, né, hoje. E eu vou começar aqui pedindo a você, né, por favor, deixa a sua curtida aí, comenta, compartilha essa lição, né, para que a gente possa seguir crescendo e abençoando outras vidas também, ok? Mas falado tudo isso, pessoal, vamos aí direto aos objetivos, né, da nossa lição. O objetivo da nossa lição é justamente apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina e conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto do seu livre arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. A motivação: como se equilibrar entre a missão divina de criar filhos nos caminhos de Deus e o excesso de informações, né? Desafios culturais, diferentes perspectivas de educação, tudo mais que influencia na formação ética dos nossos filhos. Como não desanimar diante da imprevisibilidade de nosso empenho e esforços na criação deles? E a aplicação: ao final do último tópico, reforce a importância de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, sobretudo praticando-a na intimidade do lar. Estimule-os a crerem na força da poderosa mensagem do Evangelho e de seus exemplos transmitidos na criação dos seus filhos. Conforte aos que não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor antes e aos que sentem que é tarde demais para os seus filhos, lembrando-os de que a oração, a paciência e o amor operam milagres em Cristo. O nosso texto áureo está lá em Colossenses 3,20 e diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A nossa verdade prática: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. E aqui a introdução da nossa lição, né? A nossa palavra-chave: instrução. Bem, pessoal, o nosso primeiro tema e os 3 subtópicos. Os pais de Sansão: uma situação espiritualmente deplorável, a mulher agraciada e recebendo orientações divinas. Então, veja, o que nós podemos abordar, né, diante dessa situação a qual vivia o povo de Israel. Aqui no capítulo 13, no primeiro versículo, a gente já observa que o Senhor diz, né? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, veja, os israelitas, eles viviam como uma montanha russa, né? E muitos cristãos hoje também vivem dessa maneira, né? Com uma vida de altos e baixos, né? Na presença do Senhor. Então, ora estão muito bem com Deus, obedecendo, seguindo a vontade de Deus, e ora eles fazem aquilo que, né, a sua carne deseja, que a sua carne, né, tem ganas de fazer, e eles se entregam.
E muitas vezes o que ocorre é que quando eles estão bem com o Senhor, né, buscando, com aquela vida consagrada, Deus abençoa. E então é como que houvesse uma acomodação, né, e eles mais uma vez se entrega aos prazeres do pecado, as coisas, né, começam a ir de mal a pior, e então novamente clamam ao Senhor e o Senhor responde. Só que, claro, tudo não é assim, né? Aqui, o que a gente acabou de ver é que novamente os israelitas tinham pecado contra Deus. E se você abrir a sua Bíblia, muitas e muitas vezes você vai ouvir essa frase, que eles pecaram e aí foram entregues, né, na mão dos inimigos por tantos anos. E assim foi aqui com a história, né? A gente está no livro de Juízes, então foi esse período em que era os juízes, né? Quem estava aí sobre o povo. Deus era o rei deles, era o senhor deles, não havia rei, né? Depois desse tempo foi que Deus então consagrou o primeiro rei, que foi o rei Saul, mas nesse tempo era justamente os juízes, né? E Sansão, ele foi o último juiz dessa saga, né? Digamos assim. Então, nesse período em que o povo de Israel novamente pecou contra o Senhor, Deus os entregou na mão dos seus inimigos, que foi justamente os filisteus. E veja que os filisteus, eles fizeram assim um grande estrago no meio do povo israelita, né? Porque eles estavam sempre aí como, né, ao redor deles e na posição de senhor dos israelitas, né? Com agravo, né? Com a mão pesada sobre eles, com altas taxas de impostos, havia fome no meio do povo, havia uma situação realmente desoladora, né? E justamente por 40 anos de sofrimento. Ali o povo de Israel passou na mão desse inimigo, por quê? Porque deu as costas ao Senhor. Mas o que a Bíblia aqui nos informa, nesse primeiro capítulo, é que Deus, com a sua imensa misericórdia, com seu amor, se lembrou dos israelitas, né? Por quê? Porque quando o povo clama, quando o povo começa a estar incomodado, então o Senhor, ele ouve, o Senhor, ele, né? Não é que o Senhor se esquece, né? Mas o Senhor necessita que nós realmente estejamos com o nosso coração aberto para Ele, para que Ele possa agir. E então é quando Deus escolhe, falando justamente, né, que foi através da família de Manoá. Manoá tinha a sua esposa, Manoá não tinha filhos, a sua esposa era estéril, e foi justamente quando o anjo do Senhor aparece à sua esposa, né, como apareceu para Sara, que também era estéril, para Rebeca, que também era estéril, para Ana, né, que também era estéril e buscou ao Senhor, e através de Ana, né, ela teve o filho que é o Samuel. Ou seja, várias pessoas nessa situação em que Deus fez um grande milagre, mas que Deus tinha uma missão, Deus tinha um propósito. E Deus tinha um propósito também quando fez com que essa mulher gerasse esse filho. E então, quando o anjo aparece e diz que isso vai acontecer, veja que interessante, né? Porque da mesma forma que Maria, mãe de Jesus, né? Maria, uma mulher agraciada por Deus, né? Porque Deus olhou para Maria para que ela fosse a mãe de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. E então, da mesma forma, a mulher de Manoá foi a agraciada, né? A escolhida para ser mãe desse homem, né? Esse último juiz que estaria aí sobre esse povo e que tinha o Espírito Santo, né? Por muitas ocasiões, você vai perceber que o Espírito Santo de Deus vinha sobre Sansão para fazer aquilo que era vontade de Deus. Mas então vejamos o que ocorre, né? Aqui a gente vê a situação que era espiritualmente deplorável, a gente, né, conhece a situação, a história dessa mulher que foi agraciada,
E a gente também percebe que Deus envia orientações, né? Quando Deus se mostra, quando Deus se apresenta para essa mulher, para essa família, digamos assim, Deus ele não deixa ele simplesmente sem saber o que fazer. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso que Deus ele nos orienta, que Deus ele se acerca, ele se aproxima, que Deus ele nos orienta em todas as coisas que precisamos realmente saber para agirmos da maneira como agrada ao Senhor. E a gente vê que esses pais foram pais realmente tementes a Deus, era uma família temente a Deus, porque veja, né? E aí eu peço a você que leia a história de Sansão, que leia todos os capítulos, que você vai encontrar justamente a história da vida de Sansão, do capítulo 13 até o capítulo 16, com a morte de Sansão. E justamente nós vemos aí os pais que antes digamos que naquela época, né? Eu sei que você sabe disso. Uma mulher, ela era como desprezada, né? Não era uma coisa boa, agradável que uma mulher fosse estéril. Mas Deus ele vem com essa grande bênção, com esse grande presente na vida dessa família e concede a que ela tenha esse filho, né? E você veja que quando ela aparece, eles eram uma família realmente temente ao Senhor. Será que é por isso justamente que Deus olha para essa família? Né? Porque às vezes a gente está aí buscando a Deus, a gente se importa com a palavra do Senhor, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas aquilo que a gente sonha, que a gente espera, não acontece, né? Mas o que eu quero te dizer com esse primeiro tópico é que você confie em Deus, que você siga colocando a sua vida diante dele, que você aprenda com todos esses momentos difíceis que você está vivendo, que você está passando, porque Deus ele olha, ele vê você, ele vê as suas dificuldades, ele vê o seu sofrimento, ele vê a sua solidão, ele vê o que o seu coração anseia, o que o seu coração tem sede, né? O que ele realmente, né? No caso, o que você realmente está buscando, Deus vê. Agora, a gente não lê na Bíblia a respeito dessa família por todos os sofrimentos que a gente sabe que por trás existia, né? Quando a gente fala dessa sensação de desprezo, né? Porque isso acontecia naquele tempo, a gente não vê que a Bíblia diga ou relate que essa mulher e esse homem, eles estavam aí se queixando, reclamando. O que dá a entender é que eram pessoas tementes a Deus e tementes e que respeitavam um ao outro, que tinha uma família que era uma bênção. Por que a gente vê isso? Porque hoje a gente percebe a dificuldade da comunicação entre um casal, entre um matrimônio, entre uma família. Mas quando acontece do anjo do Senhor aparecer a esposa de Manoá, o que a gente vê é que ela vai e conta para o seu marido. Ela divide com ele. E ele, o mais interessante, escuta. E ele não a julga, ele simplesmente escuta com temor, com confiança, né? E ora para que o Senhor revele a ele, né? Porque eles têm esse interesse de saber, já que isso vai acontecer, como devemos agir. Então veja que era um matrimônio temente a Deus. Aqui nós vemos, né? Que o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu e desde o ventre materno, né? Isso você vai ver tudo em Juízes 13. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Então Deus ele tem propósitos em sua vida. Deus tem propósitos, tem missão em nossa vida. Então essa é a mensagem. Não se canse. Não fique com ansiedade, tenta descansar em Deus, tenta seguir essa vida realmente
de piedade, né? Essa vida de amor ao Senhor, de temor ao Senhor. E não esqueça que Deus, ele olha você, ele vê você, ele sabe quando você, como diz Davi, né, no Salmo 139, Deus, ele sabe quando você se deita, quando você levanta, aonde você está, a oração que você faz, Deus, ele conhece, porque alguns dos atributos que Deus tem, muitos, mas alguns dos atributos de Deus é justamente a onipresença. Ele está em todos os lugares, a onisciência, ele sabe todas as coisas, a onipotência. Deus tem poder para reverter uma situação, para reverter um quadro. Então siga com gratidão no seu coração e sem queixas e com muita paciência e fé. E a nossa sinopse: o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. E aí aqui a gente vê o nascimento de Sansão e sua formação, né? O nascimento e o desenvolvimento de Sansão, a família de Sansão e a formação de Sansão. Então veja lá que no verso 24 do capítulo 13, né? Que Sansão, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan, que é o versículo seguinte. E aqui eu vou ler, olha. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Então já sabemos que a formação, né? A formação, a criação, né? A responsabilidade que os pais dele tiveram com ele eram todos debaixo da bênção do Senhor, né? O Senhor estava ali abençoando Sansão, abençoando seus pais, guardando seus pais. E a sua esposa, ela era muito... ela tinha essa palavra de fé, e é a palavra de fé que eu também, né, te convido a ter. Por que eu estou falando isso? Veja, eu vou ler aqui uma passagem aqui de Juízes, a qual, quando o anjo aparece diante deles, e eles então fazem uma oferta ao Senhor. Então veja que quando eles fazem essa oferta de adoração a Deus, o anjo ele vai, né, como uma fumaça, né, no céu. E ali então eles percebem que Deus esteve presente, que Deus os visitou. E aí veja o que diz o pai de Sansão. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Isso está no versículo 20. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Essa foi a conclusão que Manoá chegou, né? E veja que Deus já tinha feito uma promessa, mas Manoá, diante desse grande feito, né, desse ocorrido, não era uma coisa comum, ele pensou: bom, agora que a gente vai morrer, não vai ter promessa certa. E muitas vezes não é assim com você, não é assim comigo, que nós temos promessas do Senhor, nós vemos a Bíblia recheada de promessas e mesmo assim nós tememos. Nós não colocamos a nossa fé em prática, isso não acontece, mas veja que a esposa, a mulher de Manoá, ela tinha mais essa perspicácia, né? Ela tinha essa palavra de fé, porque é assim que temos que responder, é assim que temos que pensar. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. E depois o filho, né, nasceu. Mas é justamente isso que eu quero te dizer. Precisamos ter essa voz, essa palavra, né, de saber que por mais que a coisa esteja complicada, esteja difícil, mas se Deus está com você, Deus vai fazer o melhor. Por quê? Porque lá em Romanos 8:28 diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Que como a mulher de Manoá disse aqui, olha, se Deus quisesse fazer alguma coisa ruim, ele já tinha feito.
né? Mas não, Deus ele guarda todo aquele que o ama e que o teme. E é isso que temos que fazer e confiar nas promessas do Senhor, né? Não era que Deus tinha confiado esse grande plano, essa missão e de repente tinha mudado de opinião. Deus não muda de opinião. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem filho de homem para mudar as suas palavras. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Aqui na nossa sinopse, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação do nazireado do filho. O que é que a gente vê em toda essa trajetória, né, desse primeiro capítulo, desde a promessa, o nascimento, a formação, né? E não só a formação, quando eu digo, é a educação que ele levou. Os pais foram dignos de toda, como eu diria, dessa fidelidade, né? Não só de Deus para com eles, mas deles para com Deus, aonde tudo que o Senhor ensinou aos dois a fazerem, assim foi feito, né? Então, Sansão foi justamente criado debaixo da poderosa mão de Deus. E assim é com muitas famílias hoje. Eu acredito que com a sua família, ou se há algum tipo de dificuldade a qual você esteja passando em relação à sua família, né, que você não se canse, que você siga ensinando seus filhos dentro da orientação divina, né? Dentro da orientação daquilo que é a palavra de Deus, que você esteja confiando que Deus ele tem abençoado a sua família, abençoado os seus filhos. Agora, é claro, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. A palavra de Deus diz que cada um de nós, né, vamos comparecer diante do trono de Deus. Então, ou seja, eu como filha não posso estar debaixo da bênção da minha mãe, simplesmente no sentido de que se minha mãe é cristã, então o fato dela ser cristã já me faz como se eu estivesse guardada. Ou seja, a Bíblia diz, né? Alguns personagens que a gente vê diz, né? Josué, por exemplo, eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Também lá no Novo Testamento. Só que cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem que ter as suas decisões, as suas escolhas diante daquilo que Deus, né, coloca para ele, e ele vai ter que decidir como ele vai caminhar. Ou ele vai caminhar dentro daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, ou ele vai fazer justamente a vontade da sua carne, como a gente viu aqui no iniciozinho, né, de Juízes 13, que é justamente outra vez o povo de Israel pecou contra o Senhor. E o Senhor pesou a sua mão. E 40 anos eles ficaram aí sobre o domínio dos filisteus, né, do inimigo. E a coisa foi feia, foi deplorável. Muitas vezes, claro, a gente não tem os filisteus ao nosso redor, mas quais seriam essas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos quando nos afastamos de Deus, da bênção de Deus, da palavra de Deus, da obediência de Deus? Porque veja, quando falamos de obediência, aí nós vamos ao princípio da Bíblia, né? Que Adão e Eva estavam muito bem com o Senhor, estava tudo perfeito. Por quê? Porque havia obediência. Mas quando não há obediência, então tudo se vai, tudo se acaba, tudo é destruído, que foi justamente o que aconteceu, né? E aí, então, quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, a nossa família também fica destruída. Porque, claro, é como, por exemplo, só um exemplo assim bem ridículo, gente, mas você vai entender, né? Você sabe que não pode tomar aquele sorvete, né? Você sabe que não pode comer aquele docinho. E você sabe que tem que obedecer, por exemplo, uma prescrição médica, né? Mas aí, enquanto você obedece, sua saúde está 10. Mas aí, ai, mas é tão bom esse sorvete, né? É tão bom esse docinho. E aí você vai e come, o seu colesterol sobe, a diabetes complica, não é assim? Da mesma forma. Por quê? Porque você desobedeceu. Então, quando a gente obedece, a gente tem as bênçãos do Senhor. Quando a gente não obedece, a gente acaba, né, tendo que
né, realmente passar uma situação apertada na vida, né, que a gente tenha realmente essa força, essa responsabilidade, né, que a gente realmente se coloque diante de Deus e peça ajuda a Ele, né, para fazer a nossa parte, para cumprir a nossa parte, né. E aí, pessoal, o nosso terceiro tópico, né, que é a fraqueza do caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo, a presunção de Sansão, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então veja aqui que é interessante porque, inclusive nessa ilustraçãozinha aí que eu fiz, né? Porque eu tenho certeza, inclusive que você que tá aí de dieta, não sei se você tá, mas a gente sabe, né? Queremos ficar de dieta, queremos ficar, né, mais magros, mais, né, com mais saúde, digamos assim, mas aí custa, né? Como é difícil. Ou seja, nós subestimamos, né, aquilo que nós precisamos fazer. Aqui Sansão subestimou o poder do inimigo. Né? Quando a gente acaba fazendo escolhas, optando por aquilo que não é bom, inclusive a importância de fazermos os nossos devocionais. Muita gente, eu vejo que vai à igreja, mas ela fica simplesmente com aquilo que ela recebe no domingo, né? E aí ela vai se arrastando, ou seja, domingo ela recebeu a bênção. Então aí chega segunda-feira, terça-feira, a coisa vai bem, mas aí começa a cair até chegar novamente ao outro domingo. Ou seja, é como se fosse uma pílula, né, um comprimido que ela toma para aguentar até chegar o outro domingo. E aí já vai quase se rastejando. Por quê? Porque ela acreditou que era só no domingo que ela tem que ter ali a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus é 24 horas, é todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para que ela tenha esse equilíbrio, né? Que ela não venha assim, mas que ela venha assim. Isso quando fazemos os nossos devocionais, e isso quando estamos com Deus todo o tempo na nossa cabeça. Isso é possível? Obviamente que isso é possível, né? Por quê? Porque Deus é espírito. Então é você trazer Deus para a sua vida todos os dias, todos os momentos, tudo que você vai fazer. E não subestimar o pecado. E não acreditar que você é forte o suficiente para você, diante de todas as tentações, vencê-las. Né? Porque se você realmente se alimenta de Deus, vai ser muito mais difícil você dizer sim ao pecado, né? Você vai conseguir vencer, mas quando você está realmente com Deus na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia, né? Levantando com um coração agradecido, com a leitura da palavra, com louvores, né? Que adoram a Deus. Isso tudo faz uma pessoa mais forte diante do Senhor. Mas veja o que acontece com Sansão, né? Aqui eu destaquei, né, que o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. E ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja, quando a gente esquece que há um poder que também é espiritual, que é o poder do pecado, que é o poder do inimigo, né? Então a gente acaba realmente como se tivesse flertando com o pecado, né? Como se a gente tivesse esse poder, como se a gente, eu consigo, eu posso. E não é. Jesus disse lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então, por esse motivo que é tão importante, né, você ter esse relacionamento diário com Cristo, né? Por quê? Porque o próprio Deus, Jesus Cristo, ele nos deu esse exemplo. Se você for uma pessoa, né, que você conhece aí o Evangelho, o que é que você vai observar muitas e muitas vezes? O Senhor Jesus, ele estava com a multidão, fazendo seus milagres, falando, ensinando, curando, né? Mas ele sempre tinha momentos em que ele se afastava e o que é que ele estava fazendo? Orando, né? Falando com Deus. Não é interessante isso? E quantas vezes nós vamos vivendo a nossa vida, né? E não oramos, e não colocamos diante de Deus. Por que eu sou mais forte do que Jesus? Por que eu sou mais forte do que Deus? Não, eu não sou mais forte do que Deus. Eu sou humana, né? E preciso sim dessa força que vem do Senhor. E não foi o que aconteceu com Sansão. Veja que Sansão, lá no capítulo 14:1, disse: olha, desceu Sansão a Tímina,
vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. E aí a gente vê no versículo 3 que os seus pais, eles próprios lhe disseram, né? Fizeram com que ele recuasse esse pensamento. Dizendo: olha, tem tanta mulher aqui do nosso povo, para que você vai buscar uma mulher do povo, né, inimigo? E então ele disse não, que é essa que agradava a ele, né? E muitas vezes é assim. Veja que os pais, eles estavam fazendo aquilo que era correto, eles estavam educando. E eu sempre vejo assim, eu me lembro muito quando eu era criança, e minha mãe, na educação que ela me deu, era justamente uma educação assim que eu agradeço muito, porque não era uma mãe que fazia com que você acreditasse que você precisa fazer escolhas boas, né? Então, ou seja, como era essa criação? Era aquela criação que informa as coisas como elas são verdadeiramente, né? Como que as coisas são ruins, como as coisas são más, mas também dizia: olha, tá aqui diante de você, mas eu não posso, né, pegar aquele filho e dizer: você tem que fazer isso. Não, na minha família não era assim. A minha família, justamente a minha mãe, quando nos ensinava, era: olha, aqui tá como a coisa é. Agora é você que vai decidir se você vai por aqui ou se você vai por aqui. Então isso me dava um peso de responsabilidade tão grande que eu sabia que era a minha decisão que ia contar no final, porque ela já estava me alertando como era, né? Ela não estava, sabe? Porque às vezes, muitas vezes, o que ocorre é que a gente, quando alguém, mãe, pai, seja lá quem for, você tem que fazer assim. Então você é como se há uma rebeldia nesse sentido, né? Não, eu vou fazer como eu quero. Então, quando a minha mãe colocava dessa maneira, ó, tá aí. É você que vai decidir se você vai por aqui, porque eu não posso controlar ninguém. Então, isso eu agradeci muito a minha mãe, porque graças a Deus as escolhas que eu fiz foram escolhas boas, porque eu senti esse peso dessa responsabilidade sobre mim e não sobre ela. Eu sabia que era eu que ia responder. Isso quando a gente ainda era criança, né? Então, foi justamente o que eu vejo aqui nos pais de Sansão. Poxa, para que você vai fazer assim? Olha, aqui tem mulheres aqui do nosso povo e tal. E ele: não, eu quero que seja como eu quero. Então você vê que havia essa presunção dele, né? Talvez de acreditar que ele podia todas as coisas e não levar em consideração as escolhas que ele precisava fazer, que tinha que ser de acordo com a palavra de Deus, né? O ensinamento que ele tinha de Deus. E ele eu vejo assim que ele não via ou não conseguia enxergar que os filisteus eram seus inimigos. Então, era daí que ele queria. Ele precisava ir até lá simplesmente para, como se estivesse flertando mesmo com o pecado e acreditando que tudo ia acabar bem, né? E aí a gente vê que não foi bem que acabou. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. E aí você vai ver justamente, né? 14 e o 16 também. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então, daqui a gente vê como a vida de Sansão foi assim, né? Caindo. E por quê? Por causa das suas escolhas. Então é muito importante que tenhamos essas escolhas baseado naquilo que a gente conhece de Deus. Agora veja, daquilo que a gente conhece de Deus. Agora, se eu não busco conhecer a Deus, como que eu vou ter essas boas escolhas, né? Por quê? Porque veja que o que acontece hoje na criação dos nossos filhos é justamente que nós estamos num mundo totalmente globalizado, um mundo que cada vez mais se mostra, né, na cultura de tantas outras culturas, a qual nós vamos, né, buscando cultura de vários lugares e mesclando, como os israelitas, os filisteus e outros povos que tinham ali ao redor, e não fazem ou não permite com que aquela cultura pura
Não a cultura do local, mas a cultura de Deus, a cultura da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós esquecemos e abraçamos a cultura que é do mundo, a cultura que é do homem e que é de um homem caído, em pecado, né? E a gente não tem a obrigação de seguir a cultura que é uma cultura mundana. A gente pode muito bem, com sabedoria, saber o que é que a palavra de Deus ensina em relação à cultura a qual eu habito, a qual eu vivo, para que eu possa dizer, dessa cultura, isso sim eu posso aceitar, mas isso não. É como quando a gente lembra de Pedro, né? Quando Pedro e aqueles discípulos foram, como que eram, não podiam falar da palavra de Deus, não podiam falar, foram proibidos de anunciar o evangelho, né? Eles estavam dentro de uma cultura, mas eles disseram, olha, isso eu não posso fazer, eu não posso deixar de anunciar o evangelho, porque essa é a vontade de Deus. Então essa cultura está sob a cultura a qual eu vivo. Então eu posso dizer não para essa cultura, né? Essa aí é uma escolha que eu tenho que fazer. Então, pessoal, veja aqui, né, no último tópico, que é manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Lá nesse mesmo capítulo 16, do verso 16 até o 18, veja o que acontece com Sansão. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Tanto que morreu Sansão. E aqui ele está falando da mulher, né, de Dalila. Descobriu-se todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Ou seja, o que a gente observa aqui mais uma vez, né? Que Sansão, ele estava brincando com as coisas que não eram para brincar, era para ser levado a sério. Deus tinha separado ele, né, consagrado ele. Ele era um nazireu de Deus. Mas ele se envolve com essa mulher e eu não sei o que passa na cabeça de Sansão, porque por muitas vezes, não foi a única vez essa, que Dalila, que foi persuadida, né, por dinheiro, por esses príncipes filisteus, a descobrir por que eles não conseguiam matar a Sansão. Né? Havia um poder sobre Sansão, que era o poder de Deus, e que estava nos cabelos, né, dele. E aí então, ela várias vezes aí indo e tentando persuadi-lo, e ele, claro, dizia outra coisa que não tinha nada a ver. Até que ela ficava o tempo todo sendo inoportuna, né? Falando, até que ele não aguentava mais. Aí eu fico pensando, será que esse homem não percebeu? Porque toda vez que ele dizia qual era aonde a força dele estava, vinham os inimigos. Ou seja, por que isso? Por que ele não observou? Porque ele não estava atento à palavra de Deus. Ele não estava atento àquilo que Deus queria para a vida dele. Ele não está... E assim acontece, meus irmãos, porque muitas vezes você pode ir à igreja ou você pode simplesmente... Olha, sua Bíblia começa a pegar até teia de aranha, poeira, porque você só lembra dela de domingo a domingo, quando lembra, né? Então você não se importa, não tem nada anotado na sua Bíblia, não tem nada, você não sabe um versículo, né? Então o que acontece? Muitas vezes chega aquele cristão que sabe das coisas, que tem coisa para contar, que tem experiência, e você fica ali, né? Você faz parte disso, mas você fica perguntando, mas por que comigo não? Eu não consigo ver. Por que essa pessoa assim? Por que essa pessoa... Já passou isso com você? Já aconteceu em algum tempo da sua vida essa experiência de você não conseguir, né? Poxa, por que o irmão tal tem tanta coisa, sabe tanta coisa, tem uma
intimidade com Deus, né? Parece que Deus fala tanta coisa para ele e não fala para mim. Mas por quê? É porque justamente essa pessoa, ela faz os seus devocionais, ela lê a palavra, Deus fala, o Espírito Santo é vivo e ele fala com você, né? Não é somente do pastor que você vai ouvir uma mensagem e Deus vai falar com você. Fala sim, mas Deus fala diretamente contigo. Então começa a ter essa prática da leitura da palavra, porque o Espírito Santo vai falar com você. Vai falar coisas que não falou a outros. É incrível, né? Então, no caso aqui de Sansão, Sansão estava totalmente alheio a tudo, né? A coisa estava tão clara ali na sua frente e ele não enxergou. E ali, claro, né? Essas brincadeiras todas com essa mulher, com esse pecado, ele, sabe, estava como que, quando ele contou, abriu o coração, cortaram o seu cabelo, né? E ele, qual foi o pensamento dele? Eu vou novamente destruir. E na verdade não foi assim, né? Que tiraram os seus olhos, furaram os seus olhos, brincaram com ele, amarraram ele, né? Ele ficou totalmente sem nenhuma força. Mas claro, o intuito, o objetivo de Deus realmente era que os filisteus eles iam ser destruídos, né? Porque Deus, de uma forma geral, né, ele via o povo e Deus estava para com o povo. Mas infelizmente, podia ser diferente, podia, mas infelizmente o caráter de Sansão não era o caráter de um homem de Deus que se responsabiliza espiritualmente por aquilo que foi colocado diante dele. E a gente vê vários e vários exemplos dessa atitude na palavra de Deus, mas que não é para sempre, né? Não é para sempre. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas e Deus sabe todas as coisas. Então é tempo de diante de Deus nos responsabilizarmos por nossas escolhas, por nossa vida espiritual, né? E saber que Deus ele age e Deus vai cumprir a sua vontade. Então é isso que a gente aprende aqui com a vida, né, de Sansão, e também isenta de culpa os seus pais. Por quê? Porque os seus pais não era isso que queria. E a gente vê um Sansão que se envolve com muitas mulheres, um Sansão que é malvado, né? Um Sansão que você veja é vingador. Por quê? Vingativo, né? Porque há muitos momentos, lê Juízes 13 a 16, que você vai ver vários episódios, né? Quando ele brinca, flertando, e ele vai buscar mulheres do povo inimigo, quando ele coloca no rabo das raposas fogo para queimar toda uma plantação dos filisteus, quando ele faz um enigma ali com os 30 homens e diz, né, se vocês conseguirem o enigma, eu dou 30 roupas para vocês, né, 60 porque era 30 de festa e 30 de outro tipo lá de roupa, se não é vocês que têm que me dar, mas ele novamente cai na armadilha, conta para a mulher conta para... Ou seja, tudo errado, né? Um homem completamente que não tinha nada de temor de Deus. E ele acaba indo a uma cidade, matando esses homens, roubando suas roupas para dar para esses príncipes, né? A qual ele fez essa aposta. É uma atitude, uma vida completamente de enganos, de mentiras, um homem que realmente estava na posição que estava, mas não honrava a posição a qual Deus o tinha colocado, né? Então é isso que a gente precisa, como diz lá em 1 João, né? Confessar os nossos pecados, nos arrepender e saber e confiar que Deus nos purifica de todo pecado, que Ele nos dá uma nova chance, que Ele nos dá uma nova oportunidade de levantar a cabeça, seguir caminhando e com novas escolhas diante de nós, né? Para que nós não sejamos uma vergonha, mas que possamos honrar o nome de Deus. E aí, a nossa sinopse, né? As más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. É isso aí. Já sabe que para os professores, né? Aqui você dá uma pausa, dá uma lida aí, se você é professor, para ver o que você pode fazer e deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Aqui também tem o revisando o conteúdo, que são perguntinhas e as respostas, tá? Então você dá uma olhada. E a nossa conclusão, pessoal. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente
quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Amém? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, né? Que essa lição realmente faça você refletir e continue firme, orando, né? E colocando diante do Senhor a sua família e confiando que Ele trabalha. Não desanime, amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.